Eduardo Maciel. Ele é autor dos livros Sonetato, Sonete Imagem e Sonete Ilustra, que foi vencedor, inclusive, do Prêmio Troféu Literatura 2020 como o melhor livro de poesia do Brasil. E também foi aclamado por voto popular como o melhor livro do ano de 2020 no Prêmio Felina, né, Festival do Livro Nacional. Hoje a gente conversa com ele sobre o livro Sonete Terror, uma autografia, quarto título de uma coleção de 7 títulos do gênero. O livro é único na história da humanidade a reunir sonetos de terror e horror e medos atuais e reais também de cotidiano, como abusos, bullying, roubos, suicídio, violências, mortes e tantas fobias, e chega ao mercado com o selo destaque do 4º prêmio Abestes de literatura de 2021, promovido pela Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Eduardo Maciel, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Li rapidamente aqui um pouquinho sobre o livro. Eu queria falar um pouquinho sobre o ponto de partida, né, para escrever o Sonete Terror. Como é que foi isso para você? Muito bom, a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Ô, Fernando, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia, Feira de Santana, todo mundo que está ouvindo a gente, um prazer imenso. Bom, o Sonete Terror, que é esse aqui, é o 4º livro da série literária de sonetos. Eu resolvi escrever um livro de sonetos de terror depois que eu fui descobrir que ele era o primeiro livro de sonetos de terror da história da humanidade e tal, mas eu resolvi escrever esse livro porque nós estamos aí há mais de 1 ano e meio submergidos num terror muito real, muito presente, muito letal, que é a pandemia, né? Pandemia da Covid-19, que tem dominado aí os noticiários, os pensamentos, a própria emoção da sociedade no mundo todo, que tem observado aí perdas de vidas de uma forma bastante expressiva no Brasil. Notadamente, os números são bem tristes, né? E aí, durante a pandemia, eu percebo que a gente fica muito pensando somente nisso, enquanto os outros medos e os outros terrores da vida cotidiana normal permanecem, como, por exemplo, violência doméstica, feminicídio, bullying. No caso do Rio de Janeiro especificamente, bala perdida, por exemplo, que são, fazendo vítimas, né? Que são mazelas que continuam durante a pandemia e que têm se avolumado, tem tido estatisticamente um incremento importante. Então eu resolvi colocar o livro na praça para chamar a atenção da gente de que sim, a gente tem que ter cuidados com relação à emergência sanitária, mas a gente também tem que pensar nessas outras coisas que não abandonaram a sociedade porque a pandemia chegou. A pandemia chegou e esses terrores continuam por aí. Então eu queria chamar essa atenção das pessoas para isso. Bom, e o livro tem um personagem, né, o Pierre. Cada soneto apresenta ludicamente esses temas associados a ele aí. Que bacana. Associados ao Pierre. Como foi a construção desse personagem? A inspiração para a construção dele? Como é que foi isso para você? O Pierre, ele foi criado por um artista manual, um artesão, que mora em Londres e é muito meu amigo. E ele é um cara muito frequentador desse ambiente dark, né? E como o livro é um livro de sonetos de terror, primeiro e único na história da humanidade, eu falei, bom, eu já fiz o Sonete Ilustra, onde tinha ilustrações conversando com sonetos, já tenho o Sonete Imagem, onde os sonetos se articulam com fotografia, tem o Sonetato, que articula os sonetos dentro mesmo da literatura, e eu falei, eu vou
eu queria um personagem para acompanhar os leitores pelos jardins do medo, como eu chamo, que são os medos que estão retratados no livro, de forma que o leitor não ficasse sozinho, não se sentisse sozinho na jornada. E aí esse artista ele partiu dessa foto, não sei se dá para ver, é uma flor que brota dentre rochas. E ele falou: bom, um poema, um soneto de terror, para mim, é isso. É flor por ser poema, por ser poesia, e brota dentre rochas, que é o ambiente inóspito do terror. E aí, com base nessa imagem, ele criou esse personagem, que é o Pierre. E o Pierre ele vai acompanhando os sonetos no livro, e em cada soneto ele surge emergindo da rocha de uma forma distinta, e sempre na rocha existe uma indicação sobre o tema do soneto que vem ao lado. Então foi uma forma muito legal de fazer o leitor ter contato com esse universo dos medos e do terror, passeando com o Pierre para que não se sinta sozinho. Pois é, e os temas por si só também trazem identificação com quem está lendo, sem dúvida alguma, né? Todo mundo passa por algum tipo de terror como esses citados por você. Como é que foi esse trabalho de pesquisa? E de alguma forma as coisas se relacionam com o momento atual? Porque você disse o seguinte: a gente está vivendo um momento de pandemia e os outros terrores continuam existindo. A pandemia de alguma forma potencializou algum deles? Olha, eu acredito que sim. E observando os estudos que foram feitos, pesquisando a respeito desse tema, eu percebo uma ligação direta entre os efeitos da pandemia e, aliás, a Covid-19 está no livro, tem o soneto para a pandemia. Mas, por exemplo, por conta do isolamento social, as pessoas passaram a ficar isoladas em casa durante um período e as mazelas domésticas, violência doméstica, é um tema, por exemplo, que aumentou muito em quantidade durante a pandemia. O processo para construir o livro, Fernando, foi muito dolorido mesmo, porque eu tive que mergulhar nos medos, eu tive que mergulhar nos temas. E, assim, para escolher quais temas, eu reuni meus dois enteados, são crianças, uma com 9 e outra com 12 anos, e outro com 12 anos, e os reuni e perguntei: vem cá, do que vocês têm medo? O que faz vocês sentirem a sensação do medo na idade de cada um? E eles me disseram alguns temas. Desses temas, eu aproveitei vários, complementei com outros, e aí passei a ter uma lista de temas que eu iria tratar no livro. Depois disso é que começou a dor, porque eu tive que, além de conviver com as questões da pandemia, que tirou vidas dentro da minha família, no meu grupo de amigos, eu perdi pessoas para a pandemia. E, ao mesmo tempo, eu tive que mergulhar muito fundo em tudo que se referisse a terror. Então, passei a assistir filmes de terror, séries de terror, ler livros de terror. Tudo meu era resumido ao terror. O que foi um desgaste físico e emocional muito grande. Mas, agora, com o livro lançado e observando os comentários que os leitores têm feito, e os críticos literários também, eu percebo que valeu a pena, porque o objetivo do livro de despertar essa consciência, ele acabou sendo atingido, está sendo atingido, e esse livro é um livro do qual eu mergulho muito. Calhou dele ser lançado em outubro, mês do Halloween, então, além de ser uma
digamos, uma pérola literária, ele é um bom presente pro Halloween esse ano. Pois é, e dentre os sonetos, você pode destacar aqueles que mais você se identifica ou que mais, de alguma forma, retratam o que é que você sentiu naquele momento, né, que estava escrevendo? Olha, eu não tenho nenhum soneto que é, que que represente o meu processo. Mas eu vou ler um soneto que ele fala de uma coisa que a gente coloca aí de uma forma normalizada, diminui um pouco, mas pode ter efeitos bem danosos. Esse soneto é um soneto parnasiano, com versos alexandrinos. É importante falar, antes de cada soneto, eu explico qual o tipo de soneto e como é a regra de composição dele, porque isso ajuda o leitor a perceber a técnica, se a técnica está boa ou não, e isso também estimula aquele pretenso escritor, poeta, para se aventurar a escrever sonetos, que é uma maravilha. O título é Autofagia. Te rouba o sono, a erva daninha. Quando percebes, lá está instalada. Nos teus sentimentos que ela caminha. Te faz refém, reação exagerada. Alimentada por possessividade, te transforma em algum tipo de algoz. Devora a tua racionalidade, te equiparando a animal feroz. Se desmedida, devora por inteiro os dois polos do relacionamento, fazendo do perfume o pior cheiro. A cada ceninha, um novo lamento. Poder até maior que o do dinheiro. Se chama ciúme e te mata por dentro. Nossa, que bacana, viu? Pô, muito legal. E o soneto, ele tem aí eu queria ver até a sua opinião, esse papel de introduzir a poesia até em públicos que não têm esse costume de ler poesia. Por exemplo, crianças e adolescentes. Você acredita que o soneto ele é uma porta de entrada interessante para a poesia? Eu acredito, mas mesmo que eu não acreditasse, existem pesquisas de universidades no Brasil e fora do Brasil que comprovam isso. Porque o soneto ele é uma criação poética do século XIII e ele nasceu sob encomenda de um senhor feudal na Idade Média, lá na Itália. Soneto quer dizer pequeno som. E assim, desde essa criação no século XIII até hoje, nós temos aí 20 variações de tipos de soneto diferentes. Mas a maioria deles são poemas de 14 versos, divididos em 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos. As duas primeiras estrofes com 4 versos e as 2 últimas com 3. Por ser um poema, então, conciso, onde necessariamente tem rima, por exemplo, ele se torna mais fácil de ler, mais tranquilo de se compreender. Claro, se a gente pegar o vocabulário usado por Camões, por Shakespeare nos seus sonetos, a gente percebe que é um vocabulário muito mais rebuscado. Mas no meu propósito de repopularizar, eu falei, bom, eu preciso escrever usando palavras que as pessoas reconheçam, para que elas se identifiquem, para que elas possam se sentir de alguma forma tocadas com aquilo, e o livro cumpre o objetivo dele, que é criar conexões com as pessoas. Então, o soneto ele facilita muito, porque em 14 versos você tem que lançar um tema e encerrar esse tema num curto espaço textual, vamos dizer. E com a sonoridade dele, natural, pela rima, ele acaba sendo bem palatável. Então, ele é muito utilizado como introdução à literatura poética. Os meus livros, eles são usados aqui no Rio de Janeiro, na cidade, e na região metropolitana como instrumento em sala de aula por vários professores
Eu fiz uma oficina sobre poesia e música para a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro e tive a maior felicidade, porque eles fizeram um convênio com a Secretaria de Educação e esse material foi distribuído para toda a rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Então, são muitas escolas e muitos alunos, e aí eu fico bem contente de saber que a gente tem aí para mais de, sei lá, são centenas de milhares de pessoas na faixa etária da juventude, mais adolescentes e algumas crianças que estão aí, enfim, surfando nas ondas dos meus sonetos. Poxa, que legal, Eduardo Maciel, muito bom conversar contigo. Que bom que a gente tem pessoas com essa intenção que você tem, de criar essa conexão, de trazer as pessoas para o mundo da literatura, através da poesia, através dos sonetos. Muito bom falar contigo, viu? Foi muito bacana esse papo na manhã desta segunda-feira. Eu queria encerrar perguntando onde encontrar Soneto Terror, meios online para isso, quem tiver aqui na Bahia quiser adquirir, como é que faz? É muito fácil, Fernando. É só me procurar em um desses dois lugares que eu vou falar, ou no meu site ou no Instagram. O meu site é eduardomacielartes.com.br e o Instagram, Eduardo Maciel Artes. Então é facinho. Procurar Eduardo Maciel Artes, seja o site, seja o perfil no Instagram. Se for no Instagram, me manda uma mensagem no privado. E se for no site, tem um botãozinho lá para você fazer a sua encomenda do livro. Ele vai com marcador, ele vai com um chaveirinho com o rostinho do Pierre e ele vai com uma dedicatória do fundo do meu coração para o Brasil inteiro com frete grátis. Maravilha, muito bom conversar contigo, parabéns pelo livro e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um beijo enorme para todo mundo da Bahia, Feira de Santana. E mais uma vez, Fernando, obrigado pelo espaço. Conversamos então com o Eduardo Maciel, escritor, contista e poeta sonetista que lança o livro Soneto Terror, né? Entre outros livros de soneto que ele tem também. Muito interessante falar um pouco sobre isso, né? Sobre os terrores que continuam existindo e foram muitas vezes abafados pela pandemia, pela Covid-19 e gera essa identificação com quem está lendo, sem dúvida alguma.